Olá, maravilha? Hoje é mais um vídeo da série Contos da Consultoria, onde eu retrato histórias sem usar o nome verdadeiro dessas pessoas, pois elas são meus clientes, e eu estou retratando essas histórias para dividir com vocês lições do dia a dia, diferentes lições, diferentes problemas, ou seja, mais uma maneira de agregar conteúdo a você. Fica nesse vídeo porque a história de Carol e Alfredo vai agregar. Carol e Alfredo chegaram por volta de 2022 na minha consultoria com muitos problemas financeiros e o que incomodava muito eles é que eles ganhavam bem, porém estavam parcelando a fatura do cartão, entrando no cheque especial, limite, rotativo, entre outras dívidas que um casal com a receita que eles tinham, em tese, não era para ter. Carol, uma advogada sênior, e Alfredo, um engenheiro com muita bagagem e um belo salário e um belo bônus. Eles me procuraram pois queriam um caminho para acertar de vez a vida financeira. Até aí, isso é considerado um problema, digamos, comum, já que eles não tiveram educação financeira como a maioria dos brasileiros. Então, se o problema está no aprendizado, basta eu ensiná-los como organizar o fluxo de caixa, falar de reserva de emergência, como eles vão investir e voilá, problemas resolvidos, não é mesmo? Não é assim que funciona, pois a raiz do problema de Alfredo e Carol era outra e, inclusive, a da maioria dos casais nem sempre é a parte racional. Carol e Alfredo não eram, digamos, tão bem organizados quanto ao fluxo de caixa, mas veja só, a Carol tinha até uma planilha para fazer o acompanhamento. Então, em tese, eles sabiam quanto que eles gastavam por mês. Algo que parece que é básico, mas não é. Muitas pessoas não sabem no detalhe quanto que gastam por mês. Mas, por que raios saber o quanto se ganhava, o quanto se gastava, não era suficiente para que eles tivessem uma vida financeira feliz? Anote aí a resposta para essa pergunta. Porque eles não se comunicavam e não deixavam explícito o que cada um desejava quanto à vida financeira. Dividindo o processo que eles viveram ao meu lado por meses, foram alguns encontros para que pudéssemos encontrar uma série de coisas que estavam minando a relação deles. Inclusive, divórcio foi mencionado em algumas reuniões. Certas reuniões tivemos um tom a mais de emoção. E aqui eu quero mencionar o que nós encontramos na relação deles e que contribuía negativamente. Pontos muito fortes que nós discutimos, que nós conversamos em reunião. Primeiro, Alfredo fazia quase 3 vezes mais dinheiro que a Carol anualmente. Por conta desse motivo, Alfredo gastava à torta e direito com as suas coisas, com seus hobbies, etc. Mas quando se falava em gastar para casa ou outro gasto em conjunto com a Carol, ele era relutante dizendo que precisava economizar. Algo estranho, não é mesmo? A Carol, que era um pouco mais organizada que o Alfredo, tinha a crença que o futuro deles seria muito mais tranquilo, pois ela vinha de família rica e que uma herança um dia chegaria dos pais. Outro ponto é que Alfredo tomava a maior parte das decisões, já que ele ganhava mais. E isso, descoberto em consultoria, deixava a Carol se sentindo menor a ponto dela não querer participar mais das decisões. Seja de trocar de carro, para onde eles iriam viajar, se eles vão trocar de casa, imóvel, etc. Carol, devido à insegurança frente à receita mais baixa dela, não queria ser mãe, pois ficaria totalmente dependente de Alfredo. Esses pontos, entre estes e outros problemas pontuais, chegamos à conclusão que a comunicação, certas crenças e comportamentos que foram passados dos pais faziam com que aquela relação estivesse doente. E você deve imaginar que chegou num determinado momento que eles não falavam mais sobre dinheiro, pois era a briga na certa. A melhoria da saúde financeira deles começou quando nós fizemos o exercício onde cada um deles escreveu o que desejava frente ao dinheiro.
e qual futuro achavam que iam ter e quais ações identificavam que poderia ser melhorada. Em reunião de consultoria, ao lermos para cada um deles o que foi escrito, jogamos luz na sombra e daí nós iniciamos do zero o processo de reorganização. Você aí deve se perguntar se foi fácil. Não foi fácil e precisou que eles quisessem demais sair daquela situação ruim, ou melhor dizendo, péssima. E além dessa estratégia utilizada, nós alinhamos a expectativa deles quanto ao prazo para eles começarem a ver resultados. E somente após 90 dias, ou seja, 3 meses de novos hábitos e de conversa, é que a vida da Carol e do Alfredo começou a ficar mais leve. Portanto, entenda, precisa de uma força muito grande para começar e uma paciência para continuar, principalmente no início. Hoje em dia, quando nós fazemos reuniões de revisão da saúde financeira deles, nós falamos sobre economia, de investimentos, falamos sobre planos para a realização de alguns sonhos e falamos de filhos, já que eles engravidaram e hoje são pais de uma criança linda. Ou seja, eles aprenderam o que realmente funciona para eles, respeitando as diferentes opiniões que cada um tem sobre o dinheiro. E você? Você tem problemas com o dinheiro ou na sua relação por conta do dinheiro? Agora, você aí me conta, essa história rendeu alguma lição para você? Se sim, deixa o like, compartilhe com quem tenha interesse, pois isso ajuda demais o meu canal a crescer. Me siga também nas outras redes sociais e caso você queira entender melhor como funciona a minha consultoria, tem um link na descrição do vídeo para você falar comigo agora. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!